vocês? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o conjunto dos números reais. Espero que vocês aproveitem bem essa aula. Qualquer dúvida, me procure no privado, no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, ok? Então vamos lá? Conjunto dos números reais. Então, reunindo o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, como vocês estão vendo aí no diagrama. Então, os reais é igual aos racionais unidos, em união com os irracionais. Não existe um número que seja ao mesmo tempo racional e irracional, mas qualquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real. Veja alguns exemplos. Então, no diagrama que vocês estão vendo, há uma diferença entre os racionais e os irracionais. Eles estão separados, mas os dois fazem parte do conjunto dos números reais. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Na letra A, raiz de 7 é um número real irracional. Na letra B, a fração 4 sobre 7 é um número real racional. Na letra C, negativo 4 é um número real racional. E na letra D, π é um número real irracional. Vejamos como fica a sequência do conjunto dos números. Então, os naturais estão contidos ou é parte dos inteiros, que está contido nos racionais, que é parte dos reais. Contudo, os irracionais é parte dos reais. Entre racionais e irracionais não há elementos em comum. Então, indicamos essa relação da seguinte forma. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Os irracionais estão contidos nos reais. Então, vejamos o diagrama ao lado, onde mostra os irracionais totalmente separados, aí no nosso lado direito, de cor rosa. Os demais conjuntos estão ao nosso lado esquerdo, onde os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, e os racionais estão contidos nos reais. Os números reais na reta numerada. Então, para cada número real, há um ponto correspondente na reta numerada. E para cada ponto da reta, há um número real correspondente. Então, veja bem. Observe esta reta numerada e a localização de alguns números nela. Os números irracionais, raiz de 2, raiz de 7 e π, foram considerados com valores aproximados, ok, gente? Então, a raiz de 2, aproximadamente 1,4. A raiz de 7, aproximadamente 2,6. E π, aproximadamente 3,1. Então, se você observar a reta numerada, ela contém, olha aqui o valor de π, então aproximadamente 3,1. Nós temos a raiz de 7, que está aqui, aproximadamente 2,6. E nós temos a raiz de 2, que colocou aproximadamente 1,4. Então, todos esses números estão dentro dessa reta numerada. Ok, galera? Desigualdades em reais. Então, considere a reta real abaixo. Observe que a partir do zero, nós temos à nossa direita os números positivos e à nossa esquerda os números negativos. Dados dois números reais, quaisquer A e B, ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades. Então, a primeira é A é menor do que B, ou A é igual a B, ou A é maior do que B. Então, acontece apenas uma dessas possibilidades. Vamos lá. Então, geometricamente,
a desigualdade de A menor do que B significa que A está à esquerda de B nesta reta real. Da mesma maneira, a desigualdade de A maior do que B significa que A está à direita de B nesta reta real. Então, aritmeticamente, vamos analisar alguns exemplos. No primeiro exemplo diz assim: 2,195 é menor do que 3,189. Realmente, pois 2 ele é menor do que 3. No segundo exemplo diz assim: 4,128 é menor do que 4,236. Observe que 4 é igual a 4, porém 128 ele é menor do que 236, ou simplesmente 0,1 ele é menor do que 0,2. Não se esqueça que 4,128 é a mesma coisa que eu colocar 4 somando com 0,128. Por isso ficou 0,1. E 4,236 é a mesma coisa que eu somar 4 mais 0,236. Por isso que ficou 0,2. No terceiro exemplo, 3,267 é menor do que 3,289. Ora, 3 é igual a 3. E nós temos que 0,267 é menor do que 0,289. Algebricamente, A menor do que B, se somente se a diferença de número D igual a B menos A, é um número positivo, ou seja, vale A menor do que B, se somente se existe o número real positivo D, tal que B é igual a A mais D. A gente vai ver esses exemplos mais adiante. Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizendo que eles estão ordenados. Ok, galera? Então, usamos também a notação A menor ou igual a B para dizer que A menor do que B ou A é igual a B. Então, vai haver algum momento em que os números vão estar A menor ou igual a B. Então, vai ter um número que pode ser menor ou igual a outro. Então, aqui, ó, A menor ou igual a B, lemos A é menor do que ou igual a B. No segundo dia, assim, B é maior ou igual a A. Lemos que B é maior do que A ou igual a A. Galera, observe os diagramas a seguir e veja exemplos de desigualdades. Então, observe que nós temos agora duas retas, possamos dizer reais, à nossa esquerda e à nossa direita. E abaixo dela, observe que também há algumas retas, só que uma está em sua ponta aberta, está branquinha, e a outra está fechada, está totalmente vermelhinha. Então, na que está branquinha, x é menor do que 3. E na outra diz que x é menor ou igual a 3. Então, esses diagramas mostram geometricamente os valores reais de x para x menor do que 3 e para x menor ou igual a 3. Então, guardem essa configuração, ok, galera? Se x é menor, vejamos algumas observações. Se x é menor do que 3, então x pode assumir diversos valores, como negativo 1, 2, 2,9 ou 2,99, mas não pode ser igual a 3. A bolinha vazia no diagrama indica isso. A bolinha vazia, gente, é essa bolinha aberta, branca, ok? Se x é menor ou igual a 3, então x pode assumir todos os valores exemplificados e também o valor 3. A bolinha cheia indica isso. Então, a bolinha cheia está toda fechadinha, viu? Então, observe essa configuração e guarde com bastante carinho. Se A é o conjunto dos elementos para os quais x é menor do que 3, é verdadeira, então podemos escrever A, que é um conjunto, é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3.
também lê A é o conjunto de números reais, x, tal que x é menor do que 3, como eu acabei de ler. Do mesmo modo, para o outro intervalo, podemos escrever. Então, B é igual, conjunto B é igual a x, pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. E temos aí como ler, né? B é o conjunto dos números reais, x, tal que x é menor do que ou igual a 3. Então, observe que um é fechado e o outro é aberto. Então, guarde essa configuração. Operações com raízes. Muitas vezes é conveniente deixar o resultado de uma operação ou a resposta de uma situação-problema na forma de raiz, seja porque se quer um resultado preciso e não aproximado, seja porque facilitará simplificações posteriores. Então, observe aqui no nosso primeiro exemplo. Raiz de 16 vezes raiz de 4. Raiz de 16 é 4, vezes raiz de 4 é 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Tornou-se fácil, pois sabemos suas raízes. Ok? Multiplicação de raízes. Então, raiz de A vezes raiz de B é igual. Vocês podem colocar no mesmo radical, A vezes B, com A e B números reais ou nulos. Ok, galera? Então, vejamos mais exemplos. Segundo exemplo é o seguinte. Calcule a raiz de 9 vezes a raiz de 4. Ora, a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 nós vimos agora há pouco, é 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Terceiro exemplo. Resolva o produto das raízes cúbicas. Então, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Toda ela fazendo um produto. Então, observe, gente, que na resolução nós temos apenas raiz cúbica, né, de 2 elevado à terceira. Por quê? Porque se você observar os expoentes acima, é 1. Então, é como se nós repetíssemos a base e somássemos todos os expoentes. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Ora, você pode cancelar esse 3 do índice cúbico e no expoente também 3 você cancela colocando o 2 para fora da raiz. Então, você já conseguiu resolver esse tipo de problema. No exemplo 4, resolva o produto das raízes. Aí tem raiz sétima, né, de 8 vezes raiz sétima de 16. Ora, para que a gente possa fazer algo dessa magnitude, observe que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que ficou raiz sétima de 2 elevado à terceira. Vezes, ora, se você observar 2 elevado à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá justamente 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, nós colocamos em uma só raiz, raiz sétima de 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta. Então, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Observe que a base é 2 e pegamos o expoente, 3 mais 4 vai dar justamente 7. Então, a raiz sétima de 2 elevado a 7, você cancela-se 7 com 7 e tira da raiz o número 2. Ok, gente? Divisão de raízes. Na divisão de raízes, vale a propriedade análoga igual à da multiplicação. Então, observe que nós temos uma raiz de A dividido pela raiz de B. Então, deixa tudo em uma mesma raiz. Ou simplesmente você pode colocar do jeito que está na configuração aí. No mesmo radical, A dividido por B. Com A e B números reais, A maior ou igual a zero e B maior do que zero. E N natural, N maior ou igual a 2. Observe que a questão do B maior do que zero, porque não existe um
Denominador, 0. Porque como é que você vai provar que existe uma divisão por 0? Então, por isso que B tem que ser, o número B precisa ser maior do que 0. Divisão de raízes. Então, vejamos alguns exemplos dessa propriedade. No primeiro diz assim, raiz de 1 dividido pela raiz de 4. Então, observe que ficou apenas um radical, né? Então, nós temos 1 dividido por 4, que é igual a 1 dividido por 2. A raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Por isso ficou 1 sobre 2. No segundo diz, raiz de 200 dividido pela raiz de 2. Ora, ficou apenas uma raiz, né, de 200 dividido por 2. Observe que se você dividir 200 por 2 vai dar 100, e a raiz de 100 é igual a 10. No terceiro exemplo, raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 27. Então, transforma apenas em uma raiz, 8 dividido por 27. Ora, quem é 8? 8 é 2 à terceira. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 27 é 3 elevado à terceira. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, se tem índices 3, então, coloca para fora da raiz o 2 sobre 3. No quarto exemplo, raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. Observe o seguinte, transforma-se apenas em uma raiz quarta de 32 dividido por 2. Observe que dá 16. Então, como chegar a esse resultado de 2? Observe, gente, que 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Observe que nós podemos cancelar os índices 4, colocando 2 para fora da raiz. Ok, gente? Em particular, quando n é igual a 2, nós temos que não precisamos colocar justamente o índice 2. Por isso que colocou raiz de A sobre raiz de B e apenas em uma raiz A dividido por B. Não há necessidade de você colocar o número 2. Ok, galera? Então, vamos para as nossas atividades. Na primeira aplicação, com relação ao conjunto dos números reais, aponte para a alternativa correta. Então, vocês vão ver na definição qual dessas alternativas é a correta. Na segunda aplicação, observe os números que aparecem na reta abaixo. Então, dê uma observada bem legal. O número indicado pela seta é. Então, observe a seta e veja que número é este. Na aplicação, observe a reta numérica e o ponto fechado ou aberto. Então, vocês observam que está, né? Alguns pontos fechados, outros abertos. Então, com relação aos pontos, podemos dizer que. Então, vocês vão analisar a letra A, B, C e D e ver qual destas está dizendo a verdade, qual destas realmente é a correta. Quarta aplicação. Qual o produto entre a raiz quarta de 16 e a raiz cúbica de 27? Então, vocês vão descobrir quem são essas raízes e fazer o produto ou a multiplicação entre esses números. Quinta aplicação. Na divisão da raiz 1 sobre 9 mais a raiz de 4 sobre 9, temos como resultado letra A, letra B, letra C ou letra D. Ok, galera? No sexto, observe o ponto N marcado na reta real abaixo. Então, analise com cuidado essa reta aí. O número que melhor representa o ponto N é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Bem, galerinha, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Revise se você não entendeu. Qualquer coisa, me procure no privado.
Quero deixar meu abraço, meu carinho, um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.